Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo Mateus, numa perspectiva espírita. Nós estamos sempre comentando o Evangelho de Mateus, citando alguma bibliografia espírita ou as obras básicas da doutrina ou algum texto de autores espíritas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos no capítulo 13. Esse capítulo 13, ele tem 58 versículos. E ele está subdividido da seguinte maneira. Ele tem uma introdução, coisa que normalmente nos outros capítulos não apareceram, mas neste aparece uma introdução, que é o versículo 1 ao versículo 3. Aí ele vai falar uma série de parábolas. A parábola do semeador, de 3 a 9, versículo 3 a versículo 9. Ele vai apresentar uma explicação da parábola do semeador, no versículo 10 ao versículo 23. Ele vai falar da parábola do trigo e do joio, versículo 24 a 30. Ele vai apresentar a parábola do grão de mostarda, que está 31 a 32, versículo 31 ao versículo 32. A parábola do fermento, que é o versículo 33. Ele vai apresentar a explicação da parábola do trigo e do joio, versículo 34 ao 43. Ele vai falar também da parábola do tesouro e da pérola, que é do versículo 44 ao 46. E vai falar da parábola da rede, versículo 47 ao 52, e vai encerrar descrevendo uma visita de Jesus a Nazaré, nos versículos 53 ao 58. O que nos chama a atenção nesse capítulo? Essas parábolas, com exceção da parábola do semeador, todas elas se referem ao reino de Deus. Então, tanto a parábola do trigo do joio, como a parábola do grão da mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro da pérola e a parábola da rede, todos eles começam assim: o reino dos céus é semelhante a... E nós já havíamos comentado isso, talvez, acho que no primeiro vídeo, no segundo, essa particularidade de Mateus. Mateus é um judeu que conviveu com Jesus, então ele é um judeu que escreve para os judeus. E a finalidade dele, o objetivo da narrativa de Mateus, é justamente provar que Jesus era o Messias prometido, falar do reino de Deus. Então, a gente vê que todas essas parábolas, elas estão se referindo ao reino de Deus. Nós conhecemos do trigo e do joio, a semeador também é muito conhecida entre nós espíritas. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Allan Kardec apresenta a parábola do semeador, mas ele vai fazer uma comparação com os espíritas. Então ele vai dizer assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maioria
existentes no Evangelho de Jesus. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele, o Evangelho, de letra morta, e que, como a semente cai sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Quantos que ouvem a palavra de Jesus, acham até bonita, mas né, não dá frutos. Né? Aí ele diz, não menos justa aplicação encontra ela, a parábola, né, nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela, na parábola, os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que os fatos curiosos? Quantos espíritas existem que, vendo os fenômenos, né, participando dos fenômenos, não tira nenhum proveito disso, não dá frutos, né? É só por curiosidade, né? Por curiosidade, para conseguir uma cura, né? Para conseguir resolver o seu problema, né? Nós que trabalhamos na casa espírita, a gente vê muito disso, né? Pessoas que vão por curiosidade, mas que às vezes não estão preparados para as consequências morais que a doutrina espírita nos propõe. Né? Existem os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes como eram. A gente vê muito, né? Inclusive o próprio médium, né, que recebe a comunicação, né, lê, mas isso não toca nele. É como se a comunicação fosse para o outro, né? Os outros que estão na reunião mediúnica. Existe muito disso, né? E a gente sabe, né, que com relação à mediunidade, os fenômenos são mais para nós, né? Nós temos que observar os fenômenos que nós recebemos, né, ou por psicofonia, por psicografia, pictografia, qual seja o fenômeno, para tirar lições para nós, para o nosso crescimento, para a nossa modificação, para a nossa transformação. Mas é muito comum, né, o médium se eximir, né, das consequências morais daquela comunicação. Né? E Allan Kardec continua. E aqueles que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Existe? Eu acabei de falar, existe. Né? E aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá bons frutos? Né? Então, essa parábola diz também respeito a nós espíritas, né? O que nós fazemos com a doutrina espírita, né? Com os ensinamentos da doutrina espírita? Né? Eu digo sempre, né? O que adianta você acreditar em Deus, acreditar em outra reencarnação, mas se isso não muda, se isso não muda você, se isso não te traz uma pessoa, não faz você uma pessoa diferente. Certa vez, isso foi comentado, né, no mundo da internet, que quando o Dalai Lama veio para o Brasil, se reuniu, foi escolhido vários teólogos, né, um grupo reduzido para conversar particularmente com o Dalai Lama. E o Leonardo Boff foi, segundo que ele conta, né?
E ele falou assim, eu já fui preparado para colocar o Dalai Lama numa saia justa, digamos assim. E aí, quando chegou a vez do Leonardo Boff perguntar, ele perguntou, Sua Santidade, qual é a melhor religião? Achando que ele ia falar, né, é o budismo tibetano, né? Diz que o Dalai Lama parou, ficou calado alguns segundos, olhou para o relógio e disse assim, aquela que te faz melhor. Então, assim como a palavra de Jesus, né, caiu em pedras, em terreno que não tinha muita força para produzir, né, também na doutrina espírita acontece isso, né? Nós temos todo o embasamento teórico, nós temos o embasamento científico, o embasamento filosófico, o embasamento religioso, mas muitos espíritas ainda ficam, né, nessa curiosidade, né, no brilhantismo das comunicações, né, mas não traz isso para a sua vida, não dá bons frutos. E uma coisa muito interessante que eu achei, que eu quero compartilhar com vocês para encerrar, o que Emmanuel nos diz. Emmanuel tem uma passagem, uma mensagem intitulada exatamente, eis que o semeador saiu a semear. Começa assim a parábola do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear. E o Emmanuel, ele nessa mensagem chamada Semeadores, que está no seu livro, ela foi publicada primeiramente na Fonte Viva, no livro Fonte Viva, né? E agora está nesse livro que é um compêndio de todas as mensagens de Emmanuel referentes a Mateus, né? As passagens de Mateus. Então ele diz assim, todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. O semeador saiu a semear. Ele não procurou subterfúgios, ele não procurou uma terceira pessoa, olha, vem aqui me ajudar, né? Não. Ele saiu a semear. Isso é muito bonito, né? Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Então, todo aquele que recebe a palavra de Deus, a palavra de Jesus em seu coração, tem como se fosse obrigação, eu não diria que é uma obrigação, mas é um anseio íntimo no seu coração de levar essa palavra, né? E levar essa palavra não só através da fala, da palavra falada, mas, e sobretudo, com seus exemplos, né? Então, Emmanuel nos convida a sair de nós mesmos, né, do nosso egoísmo, das nossas limitações, dos nossos limites, né, das nossas preocupações,
e ir de encontro, né, aos anseios alheios. Isso é muito bonito, né? E quando a gente faz isso, não só a gente está fazendo para o outro, mas muito mais para nós, né? Muito mais para nós. É necessário, continua Emmanuel, desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos as terras das almas sufocadas de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicadas de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício dos outros e em benefício do todo, do coletivo. Foi nesse roteiro que o divino semeador, Jesus, pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré, os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pecadores simples, os justos ou injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Jesus foi o divino semeador, né? Ele semeou, ele divulgou a palavra de Deus, né? Num estudo sistematizado da mediunidade, eu vi uma palavra linda, né? Jesus foi um médium de Deus, né? Um médium de Deus. E ele sai de si para estar com o outro, independente da situação do outro, né? Segundo observamos, o semeador dos céus ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Mas ele não, ele fez a sua parte, né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Esse é o nosso convite deste nosso encontro, né? Não vamos delegar para terceiros. Deixa que o presidente do centro faz, né? Deixe que aquele médium, né, faça. Não, cada um de nós precisamos sair para semear. Sair de nós mesmos, né? Como eu disse, das nossas limitações, das nossas imperfeições, das nossas circunstâncias da vida, né? Para semear. Porque se a gente for esperar nós estarmos evoluídos, nós estarmos com todas as situações favoráveis, com todas as pessoas amorosas conosco, para que a gente faça o serviço de semear, está difícil. Então nós temos que aproveitar toda e qualquer
oportunidade para levar a palavra de Jesus, né? E levar não só com a comunicação verbal, mas, e, sobretudo, com o nosso exemplo, com a nossa ação, com a nossa entrega, com a nossa compaixão, né? Com o nosso entendimento de que todos, né, são filhos de Deus, todos merecem uma oportunidade e que nós vamos fazer a nossa parte. E ao outro cabe receber essa palavra e fazer dela o que ele puder nesse seu estágio evolutivo, né? Mas o importante não é a gente ficar julgando o outro, né? Mas a gente fazer a nossa parte. Como semeador, o semeador saiu a semear. Essa é a nossa proposta para hoje. Esse é o nosso convite. Sejamos o semeador em qualquer circunstância que a vida nos colocar. Muita paz para todos. Até o próximo encontro.